Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foxcast, um lugar onde histórias inspiram, princípios transformam e as boas conversas edificam as nossas vidas. Hoje nós chegamos ao episódio de número 54, graças a Deus por isso. E hoje recebemos aqui uma convidada cuja trajetória une coragem, conhecimento jurídico, sensibilidade humana e compromisso com a justiça. Nossa convidada é Sara Lília de Souza Rezende, delegada da Polícia do Estado do Tocantins, especialista no combate à violência doméstica, professora de Direito Penal e Criminologia, não é isso? Escritora, esposa, mãe e atualmente delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Araguaína. E ao longo dessa conversa vamos conhecer a sua história, compreender os desafios enfrentados diariamente na proteção das mulheres, falar sobre prevenção, família, fé, superação e também esperança. Por que não? Tenho certeza que será um episódio extremamente enriquecedor. Mas antes eu quero aqui agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. E eu trago um abraço da minha esposa, minha auxiliar, que não pôde estar aqui comigo mais uma vez, mas estamos aqui. Eu quero agradecer ao Senhor e também agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto e que tornam isso aqui possível, cada episódio do nosso Foxcast. Visão Transporte, a MC Transporte, Marco Construtora Empreendimento da cidade de Marabá, Aranet Telecom, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, a Império Tratores e ao Grupo Desbrava, que reúne as maiores marcas de veículos mais vendidas do nosso país, que é a Ford, a Hyundai, Privilege, BYD. Então, Deus abençoe vocês, continue nos abençoando também. Agora sim, seja muito bem-vinda, doutora Sara, é uma alegria enorme recebê-la aqui nos nossos estúdios. Obrigada, apóstolo. Que honra a minha estar aqui essa noite ao lado do Senhor, ser recebida, ser ouvida e levar um pouquinho para quem está em casa ouvindo a história, ouvir um pouco de fé e esperança, como o Senhor disse. Então, um prazer imenso estar aqui contigo. Que benção. A gente já se conhece de nos ver nessas inaugurações, por aí. A gente também já tem noção e acompanha o seu trabalho, que a senhora tem feito no estado e também em Araguaína. Mas eu queria abrir o seguinte, conhecendo a mulher por trás da delegada, Doutora Sara, antes de falarmos da delegada, eu gostaria que o público do nosso Foxcast conhecesse a Sara, a dona Sara. Quem era aquela menina nascida lá em Vianópolis, Goiás? Como surgiu o sonho de estudar direito e qual foi o caminho que a levou até a Polícia Civil? Então, apóstolo, hoje eu tenho 44 anos e toda a minha jornada foi construída ao lado de pessoas que me deram uma base fundamentada. Então, assim, tudo que eu sou, quem eu sou, tudo que eu produzo, eu devo à minha base, que é família. E é por isso que eu hoje luto muito por famílias, Porque nós sabemos que a família, ela é a base da sociedade. Então, eu sempre tive uma mãe muito presente. A minha mãe, ela foi mãe solo, ela engravidou muito cedo, muito jovem, devido a muitos problemas que ela veio de uma família desestruturada. Ela engravidou muito cedo, engravidou aos 16 anos. E ela me criou sozinha, até que ela se casou. Mas eu tenho nela uma mulher forte, uma mulher cheia de fé e de esperança. E foi através dela que eu me tornei quem eu sou. Você é filha única? Depois dela, quando a minha mãe me casou, ela teve o meu irmão mais novo. E aí nós nos tornamos uma família bem grande, porque o meu padrasto também já tinham 2 filhos, Então nós nos tornamos aí 4 filhos, com bastante dificuldade, mas com bastante luta, com bastante garra. Graças a Deus, a minha mãe retornou para a igreja, que durante esse período, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, ela se desviou. E nós passamos por vários desertos nesse período. Então eu sempre tive um senso de muita responsabilidade, que a minha mãe ficou comigo sozinha, ela foi mãe solo até eu completar 6 anos de
de idade. Então, durante essa minha primeira infância, eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande, porque era eu e ela. Meu pai ainda era vivo, mas infelizmente foi um pai pouco presente. Assim, eu sempre passava as férias, né? Ele era maravilhoso, sempre passava as férias, mas nos períodos ali mesmo de criação, ele não estava, né? Então, essa minha primeira infância, eu tive esse meu senso de responsabilidade um pouco mais aguçado por precisar cuidar, por precisar ser responsável, por precisar ser parceira da minha mãe quando era só eu e ela. E até que ela se casou novamente, teve filhos, e aí eu continuei com esse senso de responsabilidade com meu irmão quando ele veio, né? Minha mãe fala que eu era, com 6 anos, eu já era praticamente a mãe dele. Então eu sempre fui essa criança muito correta, muito certa, né? E a partir desse momento que minha mãe retornou para a igreja, nós nos fortalecemos, e ali eu fui uma adolescente que tive uma vida toda diante do Senhor. Então tinha muitas responsabilidades dentro da igreja, participava de todos os ministérios ali, fui professora da salinha, participei do grupo de dança, do louvor. Então isso tudo criou muita responsabilidade e senso de justiça em mim. E somado a uma história que nós temos na família, eu me tornei muito justiceira, muito justa, muito correta, muito protecionista, de proteger aquele que era mais fraco, de proteger aquele que precisava de um amparo. E isso tudo me levou para o direito. Quando eu terminei e fui escolher uma profissão, analisando quem eu era, como eu era, tudo me levou a escolher o direito, para fazer justiça, para lutar pela justiça. A senhora compartilhou algo muito forte comigo. A sua avó, né? Que era missionária. Foi vítima de violência, né? Então, assim, como essa tragédia marcou a sua vida, de tal maneira que a despertou com esse senso de justiça e essa paixão por proteger outras mulheres. Conta pra gente isso, abre pra nós esse leque. Os meus avós, eles também... Se a senhora não ficar incomodada com isso. Os meus avós, eles eram missionários, né? Então, eles sempre levaram a palavra, e eles eram missionários indígenas, né? Eles trabalhavam no Brasil todo pregando em tribos indígenas. E em uma dessas tribos, o meu avô, que é pai da minha mãe, ele pegou chagas e logo faleceu antes mesmo da minha mãe nascer. A minha avó estava grávida. E aí, pouco tempo depois, a minha avó retornou, né? Não pôde mais fazer missões, porque ela estava com 4 filhos, retornou para sua cidade natal, para sua igreja, e ali ela conheceu alguém de dentro da igreja. E aí, apóstolo, isso também me traz hoje, na minha vida profissional, algo que eu faço muito, que é não só palestrar para fora, mas eu falo muito e prego muito dentro das próprias igrejas, porque muitas vezes dentro das próprias igrejas nós encontramos mulheres que sofrem violência, nós encontramos homens também cristãos que eles são agressores. Então nós não podemos fechar os olhos para dentro das nossas igrejas. E eu também falo muito com pastores, com líderes, que eles também precisam ter esse olhar atento, porque a minha avó era alguém de dentro da igreja, o companheiro que ela arrumou era de dentro da igreja, e ainda assim eles se casaram e ela sofreu uma relação muito abusiva, sofreu diversos tipos de violência, não só ela, como os filhos, os 4 filhos sofreram violência. Então, sua avó é mãe da sua mãe e mãe do seu pai? Essa minha avó é mãe da mãe. Ah, tá, da sua mãe. Mãe da minha mãe. Então, assim, foram anos de sofrimento, não só para a esposa, mas para todos os filhos, né? E gerou uma série de problemas futuros para toda a família, que é algo também que eu falo muito. Quando uma mulher é agredida, não fere só a mulher, mas fere toda a família. Os filhos são agredidos, os filhos levam traumas, ficam frustrados e levam isso para as outras relações, né?
E aí isso foi anos de sofrimento, anos de agressão, até que essa minha avó, em um contexto de uma dessas agressões, ela foi morta pelo seu companheiro, né? E hoje eu não tenho mais essa história como dolorosa, porque eu sei também que em tudo há um propósito do Senhor. Com essa história, Deus usa, né, não só a mim como neta, mas Deus usa todas as outras filhas, né? São 4 filhas hoje, inclusive uma que é filha dos dois, tanto do agressor quanto da minha avó, mas assim, essa história nos uniu. Essa filha também, ela é super amada e hoje Deus tem um propósito também na vida dela. Então essa história nos fortaleceu para que toda a família hoje pudesse levar o nome do Senhor, cuidar de outras pessoas, trazer o que é e tentar salvar outras mulheres. Então, a senhora, o que lhe motivou a causa principal foi essa questão da sua avó, que foi vítima de violência. Aí despertou de trabalhar nessa área, de entrar na justiça, ser delegada, defender as mulheres. Isso. E quando a senhora está diante de um agressor, isso vem à sua mente? Isso lhe causou traumas? Como é que a senhora separa isso? Entendeu? Daquilo que a senhora viveu lá atrás com o agressor que está na sua frente ou com aquela mulher que sofreu. Apóstolo, quando eu comecei, eu tinha essa dificuldade, porque sempre que você se depara com casos, e principalmente casos parecidos, é claro que me retoma ao passado. Mas como eu falei, eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Muitas vezes, quando a gente está passando pelo momento, pelo problema ou por um trauma, a gente não entende o propósito daquilo. Mas hoje eu sei que Deus permitiu que nós todos, né, todos da minha família, passássemos por isso, para que hoje nós pudéssemos ser usados para abençoar outras pessoas. Então, assim, hoje eu não me dói, eu não sinto dor quando eu me deparo com uma história parecida, mas eu sinto força, eu tenho vontade de transformar aquela mulher, eu tenho vontade de salvá-la e de mostrar para ela que aquilo que ela está vivendo, ela pode sim colocar um ponto final e não terminar como a minha avó terminou. Pois é, eu perguntei isso porque eu, como pastor, a gente lidar com essa situação também, como um líder espiritual e como homem. Como homem, eu estou diante de uma situação onde eu vejo alguém sendo vítima. A minha vontade é fazer justiça com as minhas próprias. Mas aí eu tenho que ponderar, não é assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir para a palavra, eu tenho que agir como um homem de Deus. Uma vez eu estava na igreja, tinha uma irmã que ela chegava com o olho roxo o tempo todo. E o que é isso? Ela sempre escondendo. E aí eu falei assim, o que está acontecendo? Depois da terceira vez. E eu falei assim, quando isso acontecer, me liga. E ela me ligou um dia. E eu fiquei assim, na hora, eu falei, eu estou indo aí. E eu fui. Só que antes eu passei na empresa de um diácono, levei ele comigo. Vamos juntos. Vamos lá. Cheguei lá, a mulher estava num canto de roupas íntimas, no canto da sala, sentada. Os 2 filhos, meu Deus, chorando, eram gêmeos, 2 criancinhas. E o rapaz anda no meio da casa, mandando para um lado para o outro, bravo. Aí eu não aguentei. Eu entrei, aí pedi para ele entrar para o quarto e falei para ele. Eu falei assim, você gosta de bater em mulher? Então venha bater em cima de mim aqui. Bata em mim, bata. E aí eu não ia bater nele não, mas ele não veio. Eu falei para ele o seguinte, hoje eu estou vindo com o diácono, mas a próxima vez eu vou vir com a polícia. Então você nunca mais faça isso. Então assim, eu dei uma dura nele, mas ao mesmo tempo eu demonstrei o amor de Deus para ele se arrepender. Mas ali naquele momento, doutora, a minha vontade era pegar ele, dar uma surra nele e botar no carro e levar para a polícia. Sim. Porque é inadmissível isso. É humano, né?
assim, Então, a gente... eu fico imaginando a senhora como delegada, tendo que cumprir a lei, dentro da lei, Sim. E tem a questão de ver uma mulher, de ver uma criança, uma família sendo agredida, entendeu? Não é fácil, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Então, assim, depois de tantos anos a senhora atuando como delegada, o que mais lhe chamou a atenção? Quais são os sinais de uma mulher, sua família, seus vizinhos ou amigos que precisam perceber antes que a violência chegue ao extremo? Quais são os sinais para que haja uma denúncia? A senhora podia falar sobre isso? Eu digo que a mulher, apóstolo, quando ela está sofrendo qualquer tipo de agressão, que é importante a gente frisar que não é agressão apenas essa física, né? A agressão física é aquela que nós mais visualizamos, que os nossos olhos enxergam. Mas a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência, né? Ela traz a violência também moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência psicológica. Como delegada hoje, eu pontuo a violência psicológica como a que mais acontece nos lares hoje. E ela é a violência mais difícil da mulher conseguir ir procurar ajuda, da mulher entender que ela precisa romper aquele relacionamento, porque muitas mulheres e até muitos homens acham que esse tipo de violência não é crime, não é violência, que é algo normal. E é, para mim, dos 5, o tipo de violência que mais fere. Porque quando eu falo de uma violência física, não sendo ela a mais grave, é claro, que é o feminicídio, que é a morte dessa mulher, a violência física, ela vai ser curada. Nós acolhemos essa mulher, nós levamos ela para a unidade de saúde. Se ela tiver com o braço quebrado, ela vai ser cuidada e ela vai recuperar. Porém, a violência psicológica, ela deixa um dano tão profundo no psicológico dessa vítima, que muitas delas nem se curam com o tempo. Elas vão viver novos relacionamentos e nesses novos relacionamentos ela vai carregar aquele trauma da violência psicológica que ela sofreu. Então, a gente percebe, família, amigos podem perceber uma mulher sendo agredida ou uma mulher sofrendo violência, ela pode perceber o sinal através do psicológico. Entendi. Então, essa mulher, ela começa a se afastar dos colegas, ela começa a deixar de ir para a igreja, por exemplo, ela já não quer ir para os locais que ela frequentava, ela já deixa de estar no círculo de amizade dela, ela passa a ser muito chorosa, ela desenvolve algumas síndromes como depressão, como várias outras síndromes, né? Pânico, medo. Então, isso tudo são sinais de que algo está errado. Então, eu sempre peço, né, para quem está próximo, observar os sinais dessa mulher. E nós precisamos entender que a violência deixou de ser caso, como era dito por muito tempo, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É necessário se meter a colher. Para a família, para os amigos, pastores, padres, quem está próximo dessas mulheres. Porque esse tipo de violência, ele é progressivo. Muitas vezes esse agressor começa com uma pequena agressão, como um xingamento, empurra, mas isso vai evoluindo, vai escalonando até que se chegue na forma mais grave. Então, quem está próximo percebeu um sinal de que algo não está certo, mesmo que essa mulher não queira, é importante fazer a denúncia, é importante que essa mulher seja atendida. Então, faça a denúncia, mesmo que seja sem dizer quem é, mesmo que seja anônima, mas faça a denúncia. O principal número de denúncia é o canal 180, que, como eu disse, pode ser feito anônimo. Ligou para o 180, passou as informações dessa vítima, essa denúncia vai ser encaminhada para a delegacia mais próximo, ou seja, é um número que é nacional. Se eu conheço alguém lá em São Paulo, lá na Bahia, que está passando por isso, né? Já recebi várias mães falando que as filhas moram em outro estado. Pelo 180 pode ser feito. Muitas denúncias. Pelo 180 pode ser feito anônimo e que vai chegar na delegacia mais próxima a essa vítima. E a senhora, como professora de criminologia e autora do livro, que eu já fiquei sabendo, né?
O nome do livro é Assassinos, né? Isso. Em série. Isso. Olha Doentes só. ou criminosos. Doentes ou criminosos. É uma pergunta. Isso. Doentes ou criminosos, né? Eu gostaria de explorar um pouco esse lado do comportamento humano. Na sua experiência, existe assim um perfil comum entre os autores de violência doméstica? É possível perceber comportamentos que antecedem essas agressões? Como a gente pode identificar esse agressor? Apóstolo, dentro da violência doméstica, nós não conseguimos traçar um perfil que seja comum ali para todos os agressores. E isso é algo que até me preocupa, que seria mais fácil se a gente pudesse mapear, Sim. né? Mas quando eu falo de autor de violência doméstica, ele é um homem comum. E muitas vezes ele é um homem até maravilhoso para quem é de fora da casa. Sim. Ele pode ser um membro lá da igreja maravilhoso, que trabalha em várias áreas. Ele pode ser um amigo, gente boa, um funcionário da empresa que seja bom, mas que dentro de casa ele carrega o machismo e o patriarcado dentro dele, que isso é cultural. E aí dentro de casa ele se torna um agressor. Dentro de casa ele se torna um criminoso. Então a gente percebe muito, né, de muitas vezes ser preso um agressor de violência doméstica e muitas pessoas chegam lá e falam: nossa, mas ele é uma ótima pessoa, nossa, ele é um comerciante maravilhoso. Sim, pode ser, mas dentro de casa ele traz dentro dele a cultura de achar que é dono da esposa, de achar que é superior à mulher. Então nós não temos esse perfil traçado. Ele pode ser qualquer homem, inclusive pode ser uma pessoa vista pela sociedade como um homem super gente boa. Se há sinais, sim, né? Eu gosto muito, falo muito em escolas, gosto muito de palestrar para as nossas adolescentes e os nossos adolescentes, né? Meninos e meninas, porque há sinais. Primeiro, eu digo que nós devemos observar a pessoa com que nós estamos relacionando, como ele trata as outras pessoas e principalmente como ele trata os pais. Eu digo que um homem que não sabe tratar a mãe, que não sabe ter um bom relacionamento com uma mãe, eu digo que praticamente 100% ele não vai conseguir tratar bem a esposa. Tá, eu pergunto isso porque é o seguinte: a delegacia da mulher ela tem ferramentas para trabalhar com o agressor, porque é o seguinte: chega a vítima, está lá denunciando, a vítima está lá, foi violentada, foi abusada, enfim, é vítima, né? E o agressor, a ideia é pegar o agressor, puni-lo, prendê-lo, puni-lo. Além disso, o Estado tem ferramentas para tentar recuperar essa pessoa, esse agressor? Porque pode ser a ideia é o seguinte, a pergunta não é por quê, mas o que levou ele a fazer aquilo? O que está levando ele a fazer aquilo? Entendeu? Eu acho que merecia uma atenção. Para isso, a delegacia ela tem alguma parceria com institutos, com clínicas, com igrejas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para encaminhar essa pessoa. Essa é a minha preocupação também. Excelente pergunta, porque por onde eu passo, eu digo, apóstolo, que o nosso olhar, o olhar da Lei Maria da Penha, o olhar da sociedade, do Estado, é muito voltado para a vítima. Sim. E tem que ser, sim, mas não só. Porque, como eu já explanei aqui, esse agressor é um agressor diferente. Ele não é um agressor traficante, que ele é um criminoso contumaz, que a vida dele é praticar crime. Não é um agressor diferente. Então nós precisamos também de um olhar especial para o agressor. A nossa Lei Maria da Penha, ela é uma das 3 melhores
melhores leis do mundo quando a gente fala de proteção à vítima. E aí, quando eu digo isso, as pessoas me perguntam, mas por que continua aumentando? Porque todos os anos, se nós observarmos os números, eles aumentam de violência contra a mulher. E uma das minhas respostas, baseada na minha prática e na minha experiência, é exatamente isso. É porque é necessário que nós voltemos um pouco do olhar para o homem, de a gente também tratar esse agressor. Porque se esse agressor, ele é um agressor diferenciado, só a cadeia não vai resolver. Só eu punir, prendendo e afastando ele da sociedade não vai resolver o problema. Como nós percebemos que já há um estudo que quando esse homem sai, ele volta a praticar o crime. Já há um estudo que nos mostra que esse mesmo agressor, se ele terminar com aquela vítima, o próximo relacionamento dele também, ele vai cometer novamente. Então, nós precisamos cuidar também do agressor. E agora tem começado, né? Porque a lei prevê os grupos reflexivos como forma de punição. Então, ao invés lá na frente, já quando se há uma sentença ou quando se há uma medida protetiva, os juízes podem encaminhar esse agressor para que ele passe por esse grupo reflexivo, que aí é um grupo de uma equipe multidisciplinar que vai exatamente, praticamente isso, essa equipe de assistência, de psicólogos, vai fazer uma série de trabalhos ali, de consultas e de reuniões com esse agressor para que ele entenda que aquela ação dele não é comum, para que ele entenda que aquela ação dele como agressor é crime, é condenada, que não pode ser feita, porque muitos dos homens não entendem que aquele grito, que aquela agressão moral, que aquela agressão psicológica praticada é crime, porque eles entendem que é algo que é comum, que faz parte da sociedade, porque nós, se olhar para trás, a gente vem de um passado muito machista, muito patriarcado, que a mulher não tinha espaço. Então, eles acham que isso é comum. Então, esses grupos hoje ajudam a esse agressor a mudar a sua percepção sobre o crime. Mas isso ainda é novo, né? Nós estamos engateando nisso. Araguaína começou há pouco tempo com esses grupos reflexivos. Deveria se estender muito mais, deveria ser praticado muito mais e deveria também, como o senhor falou, ser encaminhado à própria delegacia, mas não é. Só é do judiciário já ali já no momento de sentença. Eu vou querer a senhora lá na igreja. Eu quero a senhora lá na casa social, justamente para dar uma palavra, né? Como a senhora bem disse, dentro das próprias igrejas, temos casos, e eu sei, e eu falo por mim mesmo, entendeu? Eu passei por isso, eu falo isso com muito temor e tremor e com muita vergonha. Naquela época, quando eu maltratei demais a minha esposa, não fisicamente, né, mas assim, moralmente, emocional, psicologicamente, tudo por conta de um espírito de vingança que estava dentro de mim e dos ciúmes que ardia dentro de mim, por conta de um relacionamento mal terminado entre eles, e eu entrei para um casamento sem preparo algum, e aquilo me fez eu me tornar um homem que eu não era. E essa cura só veio quando ela se queimou. Essa é a nossa história. Então, a queimadura da minha esposa foi um testemunho de superação. Para mim, foi de transformação. Que Deus disse assim para mim, cuide dela. E ela tinha morrido já, lá em Brasília, no hospital. E aí, quando eu devolvi ela para Deus, ela ressuscitou. E aí eu passei a cuidar dela como eu nunca havia cuidado. Sabe, eu nunca havia feito uma massagem nela, eu nunca havia limpado ela, penteado o cabelo dela. Eu passei a fazer tudo isso. E à medida que eu cuidava, eu amava mais ainda. Então, as feridas dela me curaram. Então, assim, eu fui recuperado, mas se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não tivesse Deus na minha vida,
eu teria me tornado, eu não sei onde é que eu estaria, morto, preso, enfim. Eu teria feito uma besteira, e quase fiz uma besteira mesmo, entendeu? Com ela e comigo mesmo. Então, assim, o seu papel é fundamental, doutora, porque além de uma delegada, a senhora também é uma mulher cristã, né? Que nasceu nos berços da fé. E por falar em fé, a senhora passou um desafio terrível também, né? A senhora teve um diagnóstico de um câncer no colo do útero. Como é que foi esse diagnóstico? De que forma a sua fé, a sua família, sua mãe, e essa campanha de oração que a senhora fez aí, como é que isso sustentou? Como é que a senhora viveu isso? No meio de todas essas turbulências, cuidando dos outros, dos problemas dos outros, a senhora tem que se cuidar. Fala pra gente essa trilogia da fé, o câncer e o milagre. É exatamente isso, apóstolo. Muitas vezes a gente se dedica tanto em cuidar dos outros, né? E não para um pouquinho para cuidar da gente, né? E eu sempre fui muito assim, né? Com quantas coisas maravilhosas Deus colocou para que eu cuidasse, eu sempre olhava e me deixava um pouquinho de lado, né? Até que o ano passado eu fui diagnosticada com esse câncer. E naquele momento ali, eu achei que eu ia morrer. E eu só pensava na minha filha, né? Que a minha filha tinha 8 anos e a mulher, quando ela adoece, a primeira coisa que ela pensa são nos filhos, né? Como é que eles vão ficar, isso, né? Essa semana de uma mulher que está com câncer. Ela falou exatamente isso. A gente só pensa neles e eu pensava, Deus, a minha filha é tão pequena ainda. Ela precisa tanto de mim ainda para tantas coisas. Ela precisa aprender tantas coisas. Tem misericórdia de mim, sabe? E quando eu descobri, eu logo liguei para minha mãe e ela foi ao meu encontro e nós oramos juntas. E a minha mãe naquele momento falou assim, filha, esse diagnóstico não é de morte. Uau. Esse diagnóstico é de vida, é fé. Naquele momento eu ainda não enxergava a fé que ela tinha. Mas naquele momento, sob a palavra que foi liberada sobre ela, pastor, Deus começou a fazer coisas incríveis, coisas que eu não imaginava. Foi tudo muito rápido e eu tive alguns ainda empecilhos, mas em todos eles a minha mãe sempre declarava, esse diagnóstico é diagnóstico de vida, não é de morte. E Deus foi desenrolando todos os empecilhos com a nossa fé e foi oração. E aí eu fiz a cirurgia e foi assim, tudo muito, depois desse momento foi tudo muito lindo, porque a gente via a mão de Deus em cada detalhe, no médico que veio, na enfermeira que esteve ao meu lado. E aí até o dia de pegar a biópsia, né? Porque depois da cirurgia eles enviam para saber se ali você está com bordas livres, se você está totalmente curada. E graças a Deus, quando a gente pegou esse resultado, foi a resposta de Deus para aquela palavra que ela havia liberado, né? E mais uma vez eu digo que em tudo há um propósito do Senhor. E para esse câncer também, eu sei que Deus permitiu para que eu pudesse aprender, para que a minha fé pudesse ser aprimorada naquele momento e que a gente pudesse vencer e testemunhar. E eu sei que hoje, não só como delegada, mas com o meu testemunho, eu tenho tocado inúmeras vidas por onde eu passo. A senhora foi curada. Amém. Amém. Eu sei o que é isso. Eu também tive um CA aqui na garganta. Logo depois desse acidente com a Meire, foi diagnosticado isso e eu sei o que a senhora viveu. Mas Deus nos curou também, graças a Deus com isso. Doutora, e quais são os seus projetos, seu futuro? Hoje a senhora é mãe. Qual o nome da sua filha? Liz. Liz. Casada, mãe da Liz, de 9 anos agora. E continua como delegada? A senhora pretende se aposentar aqui? Quais são os seus projetos, seu futuro? Então, dentro da Delegacia da Mulher, apóstolo, a gente tem inúmeros projetos ali, porque quando eu falo que a gente trata de violência doméstica, é um crime que a gente precisa ir além
de punir, né? O papel de uma delegacia é investigar e encaminhar para o Ministério Público para que aquele autor responda pelos seus atos. Mas quando eu falo de violência doméstica, vai muito mais, muito além disso, porque quando eu me deparo com uma vítima, com uma mulher, a necessidade dela não é apenas de que aquele agressor seja punido, mas a necessidade daquela mulher é ser acolhida, é ser cuidada, é ter a sua dignidade restaurada, romper aquela dependência emocional que ela tem, romper a dependência financeira. Então, dentro de uma delegacia da mulher, eu vi a necessidade de políticas públicas, de desenvolver projetos, e é isso que a gente tem feito, né? Eu estou ali na delegacia há 7 anos e ali eu tenho vários projetos que são voltados para realmente ajudar essa vítima, para que ela rompa esse ciclo, para que ela saia dessa relação abusiva, levando para ela a independência emocional através de atendimento psicológico, levando para ela a independência financeira, mostrando para ela que ela pode sim estudar, que ela pode ter uma profissão, levando profissões para essa mulher, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que continuam dentro de um relacionamento porque ela não tem trabalho, ela não tem o que comer, ela não tem para onde ir. Então são projetos que nós ali dentro da delegacia pensamos, idealizamos e já desenvolvemos. Mas além disso, por ter contato com essa necessidade real de que muitas vezes o município e o estado não conseguem, não atende levar para essas mulheres e para essas famílias, porque quando eu falo que a gente atende mulheres, apóstolo, a gente atende famílias. Quando a mulher é agredida, os filhos são. Então a gente ali cuida da família, tenta restaurar a família. E por perceber essa necessidade, esse ano eu coloquei o meu nome à disposição e venho como pré-candidata a deputada federal para cuidar, né? Eu quero realmente fazer da política um acolhimento, um cuidado para a nossa sociedade. E agora, com o olhar de quem participou de perto, de quem viveu de perto e de quem já desenvolveu inúmeros projetos, né? Eu quero poder ampliar para o nosso estado projetos que cuidem das pessoas. A doutora Indira, ela foi quem, não sei se eu posso dizer criou, mas a Lei Maria da Penha, em Brasília. Nós estivemos lá, eu mais a minha esposa, hospedamos na casa dela. Ela hoje trabalha na PGU, Procuradoria Geral e da União, né? Da União. Então, assim, mas ela, no âmbito político, foi ela que deu não sei se foi ela que fez a lei, escreveu, mas foi ela. Tem inclusive entrevista dela no YouTube e tudo mais. Eu conheci ela e ela estava falando um pouco sobre, naquela época, Maria da Penha. Então, em um coração, uma mulher cristã, inclusive, advogada. Então eu vejo que Deus levanta os Esdras, Deus levanta os Neemias, Deus levanta os Josés, entendeu? Homens e mulheres para tentar colocar esse país numa régua mais cristã, mais humana, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, né? E que bom. Então, eu queria que a senhora desse uma palavra agora para as mulheres. Existem mulheres que estejam assistindo agora essa entrevista, talvez escondidas, né? Vivendo relacionamentos abusivos, mulheres com medo, vergonha ou sem saber para quem pedir ajuda. Então, se a senhora puder olhar para aquela câmera ali, para essa câmera e conversar diretamente com elas, o que a senhora diria para elas agora? Bom,
tudo começa com a nossa decisão, né, apóstolo? Então, assim, para muitas delas, para muitas de vocês que estão nos assistindo, eu sei, porque eu vivo há 7 anos ouvindo mulheres, sei o quanto é difícil tomar essa decisão, o quanto é difícil procurar ajuda, o quanto é difícil contar muitas vezes o que está acontecendo, mas tudo começa com o primeiro passo. E o que eu posso garantir para cada uma de vocês, que a partir desse primeiro passo, vocês não estão sozinhas. Há uma equipe de pessoas especializadas, uma equipe de pessoas preparadas, há uma equipe de um time todo preparado para ajudar, para acolher, seja qual for a dificuldade, se for ela uma dependência emocional, uma dependência financeira, existe um time preparado para ajudar você. E mais do que isso, a sua decisão hoje influencia na criação dos seus filhos, a sua decisão hoje influencia diretamente no que cada um dos seus filhos será no futuro. A vida futura deles depende de você. Então seja forte, não se cale, procure ajuda, porque há sim esperança e há um relacionamento melhor para cada uma de vocês. Doutora, a senhora poderia falar alguma coisa em relação a essa lei que está aí, que está em uma conversação, dessa questão de se falar algo e que isso interprete de outra forma a mensagem relacional, e a pessoa pode ser até presa por isso, se houver uma denúncia? Tem um nome, né, que identifica isso. A senhora podia falar alguma coisa sobre isso? Vamos falar sobre a lei da misoginia. Bom, eu acho que é algo que tem que ser analisado com bastante cuidado, né, com muitos critérios, tem que ser pensado, porque quando a gente olha hoje já para as nossas leis, apóstolo, praticamente toda a tipificação que está ali, já há penalização, né? Quando uma mulher sofre uma agressão moral, já há uma penalização. Quando uma mulher ela sofre violência moral, já há uma penalização. Então, eu acho que tem que ser olhado com cuidado a mais, porque pode ser que essa lei ela venha para desvirtuar e trazer uma punição para algo que já está descrito na lei e trazer algo muito sério para o que já existe, né? Então, assim, é necessário lei? Sim. É necessário punir toda e qualquer forma de agressão contra a mulher? Sim. Mas é necessário também entender que de um outro lado também há um direito, né? Então, é necessário se pensar se outro direito não está sendo atingido ou ceifado quando a gente quer trazer uma penalidade muito grande para algo que já existe uma penalidade. Então, assim, eu vejo com um pouco de preocupação de que forma essa lei vai ser aprovada, de que forma ela vai ser, até mesmo na prática, como é que vai ser investigado se vier da forma que está ali. Então, é necessário se pensar bem como é que essa lei vai ser aprovada. Eu vejo com muita preocupação. Por isso que a gente precisa de pessoas idôneas e capacitadas para estar lá. Para estar lá, para votar, né, um tipo de lei como esse. Ok. Doutora, a senhora como mãe, como esposa, como serva, como uma cristã, como é que a senhora equilibra essa profissão tão intensa com a sua vida familiar? Desde que eu entrei, eu falo muito com a minha equipe, né? Porque ali quem vai para uma delegacia não vai ali falar coisa boa, não vai ali, né? Celebrar nada. Então a gente lida ali todos os dias com questões difíceis, com situações muito complicadas, dolorosas. Eu tive um caso recentemente, porque além também de delegada da delegacia da mulher, eu sou delegada de Campos Lindos. E eu ali, há pouco tempo, eu tive um caso que me chocou muito, que foi o estupro de uma menina de 10 anos e ela ficou grávida. Né? Então, quando eu me deparei com aquele caso, é algo assim que nos suga muito, né? Mas eu sempre falo para minha equipe, primeiro que a gente precisa separar, né? A gente dói muito, a gente se choca, mas a gente tem que entender que naquele momento a gente está ali como profissional para trazer a solução e não para se envolver emocionalmente.
E para não levar isso para casa, para não pesar, é uma válvula de escape, né? Que eu também falo para a equipe. Todos nós precisamos de algo em que a gente possa recarregar as nossas baterias, em que a gente possa deixar ali aquilo que não é bom e trazer aquilo que é bom. E aí tem diversas formas, né, apóstolo? O meu primeiro local é a igreja, é onde eu vou, e aí ali aos pés do Senhor eu deixo tudo que pesa em mim e peço para Deus recarregar as minhas energias, a minha bateria, para que eu consiga lidar em casa e também fora, além de passear, viajar e sempre ter o tempo com a família, porque a gente trabalha muito fora, mas o tempo com os filhos e marido tem que estar reservado. Nossa, doutora, a senhora é muito boa, né? Fala muito bem, coloca muito bem as palavras, é de um coração maravilhoso. Araguaína, ela é privilegiada de ter a senhora aqui. Obrigada. Tá? Hoje nós não conhecemos apenas uma delegada, né? Conhecemos uma mulher que decidiu transformar a dor em propósito. Amém. Né? Então, assim, que a sua vida seja protegida de outras pessoas, né? A senhora dedicou a sua vida e dedica a sua vida para proteger as mulheres, né? Mulheres que enfrentam batalhas contra as dores, os julgamentos, e também uma mulher que a senhora enfrentou a dor do câncer, né? Doença tão maldita, e que tudo isso a senhora venceu pela graça de Deus e continue servindo a Deus, se dedicando com coragem. Então, meu agradecimento, meu muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e não pense que a senhora tem que ficar quieta, calada, não. No reino de Deus tem que estar em movimento, ou a pessoa anda para trás ou vai para frente, né? Mas tem que estar em movimento. E a senhora está aqui hoje porque o Renato ouviu o seu testemunho em algum lugar e aí me indicou. Eu falei, ótimo, vamos trazer ele. Entrou em contato com a senhora. Eu quero agradecer. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, e fortalecendo seu trabalho em favor da proteção das mulheres e das famílias. A senhora pode ter as suas considerações finais. Amém. Se despedir do nosso Foxcast. Muito, como eu disse no início, é uma honra estar aqui. Esse assunto é um assunto que nós precisamos abordar sempre. Sim. Quanto mais a gente fala, mais pessoas, mais mulheres a gente toca. E eu digo que se a gente conseguir salvar uma, eu já me sinto feliz, porque eu tenho certeza que essa uma vai estar livre de um relacionamento abusivo. Então, obrigada pelo espaço, parabéns pela iniciativa, e que Deus continue nos abençoando a cada dia, apóstolo. Obrigado, muito obrigado. E você que esteve aqui conosco até aqui, muito obrigado pela audiência. E se essa conversa edificou você, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Talvez alguém esteja precisando, né? Ouvir exatamente essa mensagem, né? Então inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e acompanhe os próximos episódios do nosso Foxcast. Mais uma vez, agradeço a Deus pelos nossos patrocinadores e ao Senhor nosso Deus. Eu sou o apóstolo Amilson. Este foi o Foxcast 54 e nos encontramos no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.